Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Hell. Este é mais um mini tutorial, onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Art Society, um jogo de Mitch Wallace, originalmente da Mighty Board Games e publicado em português pela Devir Games. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos de 30 a 60 minutos. Em Art Society somos conhecedores de belas artes e vamos tentar impressionar os nossos pares construindo a melhor coleção de quadros de pinturas possível. Para isso iremos adquirir através de leilões as mais belas artes que depois iremos colocar no nosso salão de arte, enquanto tentamos manobrar os preços do mercado das pinturas e dos quadros de belas artes. Por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Art Society. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E vamos começar por colocar o tabuleiro de valor dos quadros de forma a ser visto por todos os jogadores, colocando de seguida os 4 marcadores de prestígio dos 4 tipos de pintura ao lado do espaço inicial da trilha de valores. De seguida iremos separar todos os quadros por tamanho e forma, podendo utilizar o espetacular Insert para os guardar e colocando ao alcance de todos os jogadores. Este insert ficará aqui ao lado um pouco fora de visão e será trazido para a visão quando necessário. Iremos também adquirir todas as peças de decoração que têm estes formatos horizontais e verticais com 1, 2 ou 3 escudos. Iremos colocá-las ao alcance de todos os jogadores numa pilha comum. De seguida iremos adquirir as peças de valor que iremos colocar mais ou menos no centro da mesa à vista de todos os jogadores. Seguidamente cada jogador irá escolher um dos seus tabuleiros pessoais, com cada um símbolo diferente e uma cor também diferente, e irá levá-lo para a sua frente. Depois, cada jogador irá adquirir os 3 marcadores com o seu símbolo que irá colocar na sua área de jogo. Irá também adquirir as cartas de licitação que também irá levar para si. Estas possuem o símbolo do jogador e a sua cor, e do outro lado, números de 1 ao 20. De seguida iremos adquirir os quadros iniciais, que são os quadros que têm a traseira dourada. Iremos baralhar, iremos dar 1 a cada um dos jogadores. Estes deverão colocá-los no seu tabuleiro pessoal, cobrindo pelo menos uma das estrelas que lá se encontram. Pode ser as duas, pode ser apenas uma. É a escolha do jogador, mas uma pelo menos. A forma de colocação dos quadros será explicada mais adiante, mas será obrigado que eles estejam a direito. De seguida iremos adquirir as cartas de licitação inicial, que são as brancas, retirar aquela que não faz parte do número de jogadores, baralhar e dar uma aleatória a cada um dos jogadores, que irá ser virada para cima. As cartas de licitação inicial serão mantidas viradas para cima na área de cada jogador. O jogador com a carta de licitação menor será o leiloeiro da primeira ronda, levando para si o martelo de leilão. E está pronto a jogar Art Society. O objetivo do jogo é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão adquirir os quadros mais valiosos através de licitações em leilões, colocando esses quadros na sua parede do estúdio de belas artes, evitando quadros do mesmo tema juntos, mas tentando juntar quadros com o mesmo tipo de molduras para adquirir decorações que irão também adicionar a essa parede. O jogo irá decorrer por rondas, onde a cada ronda serão colocados novos quadros a leilão, onde os jogadores irão utilizar as suas cartas de licitação para adquirir esses quadros e levar esses quadros para o seu tabuleiro pessoal de forma a pontuá-los no final do jogo. Uma ronda de Art Society irá ter 5 fases. Preparação do leilão, onde o leiloeiro irá pôr a leilão vários quadros
ao seu gosto. O leilão, onde os jogadores irão usar cartas de licitação para escolher a ordem como vão escolher os quadros a leilão e adquirir esse quadro. Colocar o quadro, onde os jogadores irão colocar o quadro no seu tabuleiro, aquele que escolheram durante o leilão. Aumentar prestígio, onde um dos temas irá aumentar o seu valor. E final da ronda, onde o leiloeiro irá passar ao jogador à esquerda. No início de cada ronda, o leiloeiro irá escolher o número de quadros igual ao número de jogadores mais um quadro, podendo utilizar o insert, mas não podendo olhar para o outro lado da frente dos quadros que quer escolher, escolhendo cada quadro e colocando-o ao alcance dos jogadores, colocando os marcadores de valor por cima dos quadros com o número respectivo. Finalmente, todos os quadros serão virados para a sua frente. Na fase 2 do leilão, os jogadores irão simultaneamente escolher uma das cartas de licitação que ainda possuem em mão, colocando esta carta virada por baixo, por cima das cartas de licitação jogadas anteriormente. E se é o caso, por cima da carta de licitação inicial, se for a primeira carta jogada. Depois de todos escolherem, as cartas de licitação serão viradas simultaneamente para cima. As cartas de licitação jogadas não poderão ser utilizadas novamente durante o resto do jogo para a licitação, permanecendo na pilha. Depois de jogadas as cartas, por ordem de licitação da maior carta para a menor carta, cada jogador irá obrigatoriamente escolher um dos quadros ainda disponíveis, que irá levar para o seu tabuleiro de jogo. No entanto, se um ou mais jogadores utilizarem cartas de licitação com valores iguais, os jogadores irão ver a carta de licitação que está imediatamente abaixo, sendo o jogador com a carta de maior valor aquele que irá escolher primeiro. Se ainda assim houver empate, serão descobertas tantas cartas como necessárias para fazer o desempate. Depois do quadro escolhido, este será colocado no tabuleiro do jogador sempre que possível. As regras de colocação de peças são utilizadas tanto para quadros como para as peças de decoração. A peça deverá ser colocada totalmente dentro da grelha. A peça deverá tocar obrigatoriamente em pelo menos um dos lados de uma ou mais peças já colocadas. E também deverá coincidir com os vários espaços e símbolos que lá estão. A peça não poderá ser rodada, tendo de ficar a direito com o tipo de arte por baixo. Além do mais, o jogador também poderá utilizar o seu assistente. Sendo assim, o jogador que não puder ou não quiser colocar uma peça na parede, poderá colocá-la no assistente. Mas como o assistente só pode possuir uma peça, se for colocada lá uma nova, a peça que está no assistente deverá ser obrigatoriamente colocada na parede. A qualquer altura em que um jogador colocar uma nova peça na parede, a peça que se encontra no assistente poderá ser também colocada na parede. E a ordem de colocação será como o jogador quiser. Ao colocar um quadro, é aconselhável tentar fazer tocar esse quadro num ou mais quadros que possuam uma moldura de igual formato. Quando assim for, o jogador irá ganhar uma peça de decoração com o número de escudos igual ao número de quadros com moldura igual que a peça que colocou tocou, neste caso, duas. Podendo colocar imediatamente essa peça de decoração ou, se estiver livre, poderá colocar essa peça no assistente. O jogador terá de escolher obrigatoriamente uma peça com esse número de escudos. No entanto, se conseguir tocar em 4 ou mais molduras iguais, o jogador poderá escolher as peças de decoração que quiser e que prefaçam o número de escudos do número de peças de moldura igual que tocou. No entanto, os jogadores deverão ter atenção ao colocar os quadros, pois cada quadro que toquem pelo menos um quadro com o mesmo tema, todos esses quadros que estão a tocar com o mesmo tema serão um faux pas, isto é, nenhum desses quadros irá pontuar no final do jogo.
Se um jogador não conseguir colocar um quadro na sua parede, nem entregar um quadro ao seu assistente, pois essa peça também não pode ser colocada, o jogador deverá seguir estes passos. O jogador poderá trocar um novo quadro que esteja nos lados do tabuleiro principal colocados como já um excedente. O quadro pretendido a ser trocado deverá ser do mesmo tipo que o quadro que o jogador quer trocar. Se o jogador não conseguir trocar o novo quadro, este terá de ser colocado ao lado do seu tabuleiro pessoal e irá adquirir uma peça de um que irá colocar na sua parede. Mas atenção, os quadros trocados desta forma não irão modificar o valor dos temas que foram trocados. Além do mais, se o jogador conseguir colocar o quadro, seja o novo que adquiriu, seja o que está presente no seu assistente, ele deverá de o fazer. Na fase de aumentar prestígio, os jogadores irão aumentar o prestígio do tipo de arte do quadro que não foi escolhido pelos jogadores. Para isso será visto qual dos 4 tipos de quadro é esse quadro. De seguida, um marcador desse tipo de quadro irá avançar no tabuleiro de valores, tanto os espaços quanto o número do quadro que está na traseira do mesmo. Logo, tema verde irá avançar 6 espaços. E esse quadro será colocado ao lado do tabuleiro de valores na área dessa cor. Se o valor de um tipo ultrapassar os 50, o marcador desse tipo irá ser virado e irá continuar a avançar na trilha de valor. Mas atenção, 2 marcadores de tipo de quadro não podem partilhar o mesmo espaço. Se der o caso disso, o marcador desse tipo irá andar para trás tantos espaços para ficar num espaço livre na trilha. Depois de aumentar o prestígio do tema, irá chegar ao final da ronda. Isso significa que irá ser passado o martelo de leiloeiro ao jogador à esquerda, que irá ser ele o leiloeiro para a próxima ronda, iniciando-a logo de seguida. O jogo irá terminar no final da ronda, onde pelo menos um destes eventos acontece. Pelo menos um jogador adiciona o segundo quadro excedente ao lado do seu tabuleiro. Se pelo menos o jogador tem todos os espaços ocupados no seu tabuleiro pessoal, ou se todos os jogadores jogaram todas as suas cartas de licitação. Mas antes de iniciar a pontuação final, é aconselhável os jogadores consultarem com os seus vizinhos para verem se cada jogador tem algum faux pas. Se assim for, esses quadros não irão pontuar. No início da pontuação final, os marcadores dos temas de quadro serão colocados nos respectivos espaços na parte de cima, de acordo de aquele que está mais valorizado para o menos valorizado. Neste caso, vermelho, amarelo, azul, verde. De seguida, cada jogador irá colocar os seus marcadores de pontuação ao lado da trilha de pontuação. E iremos começar por pontuar os quadros, contando o número de quadros que tem e multiplicar pelo valor desse tipo. Neste caso, então, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 quadros vermelhos. Também irão ser pontuadas as várias decorações, contando o número de escudos que cada uma delas possui e somando-os na linha de pontuação. Cada jogador irá pontuar mais 3 pontos por cada tipo de quadro que tem pelo menos uma parte na linha de visão entre os dois símbolos do olho e que é o quadro mais valioso, mesmo que faça parte de um faux pas. Neste caso, o quadro mais valioso é 5. Eu iria ver nesta linha daqui. Bastava ter um bocado do quadro lá para contar mais 3 pontos. Neste caso, apenas tenho este que está dentro dessa linha, o que fazia mais 3 pontos. Cada jogador irá pontuar 5 pontos se não tiver nenhum espaço vazio na sua parede. Cada jogador irá perder 2 pontos por cada canto à mostra na sua parede. E cada jogador irá perder 2 pontos por cada quadro excedente que possui. Depois de somarmos todos os pontos, quem tiver mais pontos de vitória será o vencedor. Em caso de empate, dos empatados, será o vencedor aquele que
possuir ainda cartas de licitação na mão e a soma delas for a maior que os outros jogadores empatados. Se ainda assim persistir o empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. E é assim como se joga a Society da David Games.